Eu queria te convidar a se colocar de pé, se você puder, e abrir a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17. Muito obrigado, irmão. A água é preciosa. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Diz assim, Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te, vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora, e depois fará para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha na tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram, e ela e a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele lhe disse: Dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou na sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também a esta viúva que me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe e lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Vamos orar. Senhor, estamos diante da tua palavra, Pai. E confiamos, Senhor, que será o Teu Espírito Santo a ministrar a nós, Teu Espírito Santo, Senhor, a falar conosco, que seja Ele a nos convencer, ó Pai, daquilo que o Senhor quer tratar, daquilo que o Senhor quer ministrar. Ó Deus, confiamos em Ti, ó Pai, confiamos, Senhor, no Teu amor, ó Pai, que as nossas mentes, que os nossos corações sejam terrenos férteis, Senhor, para que possamos receber da Tua palavra, receber do Teu ensinamento, e que haja vida, Pai, que o Senhor promova vida neste lugar, ó Pai, confiados em Ti, na Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Podei-vos assentar. Esse texto, Deus, Ele já tem ministrado a minha vida por muitos dias já, muitos dias. E uma coisa que me chama a atenção é porque aqui a gente vê um milagre, esse daqui, se a gente for ler o texto, a gente está lendo, o relato de um milagre. E é interessante que eu queria hoje te fazer pensar um pouquinho sobre isso, porque eu queria que a gente entendesse, quando a gente deveria de fato buscar um milagre e quando nós deveríamos ser um milagre. Eu queria conversar um pouquinho com você sobre isso hoje. Talvez se eu tivesse perguntado no início, quantos aqui precisam de um milagre?
talvez, né, alguns levantariam a mão. Isso não é errado, isso não é pecado. O Senhor, Ele está aqui de fato para fazer. Eu creio nisso, né? Já experimentei alguns. Mas eu queria te fazer pensar sobre isso. Quantas vezes você entrou nesse lugar e falou: Senhor, hoje eu quero ser o milagre. Pode ter alguém sentado aqui do meu lado, Senhor, e eu quero ser a resposta do Senhor. Eu quero ser, Senhor, aquele que vai transbordar da tua ação, do teu poder, da tua graça. Eu quero ser, Senhor, a voz que vai ministrar e vai trazer esperança para aquele que está sofrendo, para aquele que está chorando. Quantas vezes? E aí eu te pergunto o seguinte, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Não é só hoje, não é só no domingo. O domingo é o primeiro dia, mas na segunda, você levanta com esse anseio: Senhor, eu quero ser um milagre. Senhor, o Senhor vai me enviar agora para o meu trabalho, e eu quero ser resposta no meu trabalho. Eu quero estar lá e ser resposta. E eu queria conversar um pouquinho sobre isso. Eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre isso. E eu queria usar esse texto, né? Eu pus um título. Eu não sou assim, toda vez que eu tenho a oportunidade de compartilhar a palavra, eu normalmente assim, eu não tenho o hábito de colocar título. Mas foi algo assim que, na maneira como eu fui sendo ministrado pelo Senhor, né, o título seria Viver o Milagre ou Ser o Milagre. E aí, eu queria começar te falando um pouquinho sobre provisão e sustento. A provisão, né, e aí a gente pode pensar em algumas situações, mas a provisão normalmente, principalmente quando a gente vê na Bíblia, ela vai falar de algo específico, né? Se a gente for pensar no deserto, o maná era provisão, tá? O sustento, ele já fala da vida. O sustento é aquilo que vai gerar vida, é aquilo que vai te conduzir. A provisão é para o dia, o sustento é para a vida. E muitas das vezes a gente tem caminhado buscando provisão. Você não tem buscado sustento, porque a provisão, ela é um socorro. O Senhor vem e te socorre. O sustento, ele é gerado. Ele tem a ver com semeadura, ele tem a ver com entrega, ele tem a ver com construção. Então, eu queria que você pensasse um pouquinho sobre isso hoje. Provisão e sustento. Aí, eu até peguei a definição, né? Provisão, do latim provisio, é ato ou efeito de prover. Sustento seria alimento, ato ou efeito de sustentar, amparo, arrimo, esteio, encosto. E aí, dentro, né, desse texto que a gente leu, se você for reparar, né, a provisão que Elias traz ali, ela é por um tempo, ela era por um propósito. Havia um propósito de Deus. Deus tinha, né, trazido uma seca, e aí Deus fala com ele: olha, vai até aquela viúva e ela vai te dar alimento, ela vai te alimentar por esse período. E aí ele chega, e é interessante que quando ele chega, o relato do texto fala o seguinte, que ela tinha saído para pegar alguns gravetos, ela ia pegar o restinho de comida que ela tinha, ia fazer para ela e para o filho, depois a comida ia acabar. No meio daquele cenário de seca, de escassez, eles iam morrer. Ela já estava resignada. E aí Elias vem e traz um milagre sobre a vida daquela casa, sobre a vida daquela família. Então, ele é a resposta para ela naquele momento. Ela, né, é uma provisão de Deus para a vida dele, e ele se torna uma provisão de Deus para a vida dela. Mas eu queria que você pensasse o seguinte: o cenário. O cenário normalmente do milagre,
ele é um cenário de escassez. Ele é um cenário de panela vazia. Se a gente for pensar em diversas situações, né? Normalmente é isso. É quando já não há esperança. É quando já não tem mais aonde recorrer. Esse é o cenário, normalmente, do milagre. E como eu te falei, né? O Senhor, Ele ainda hoje Ele faz milagres. Creia nisso. Na hora que você vê, de repente você vê e não tem recurso nenhum mais, creia que o Senhor, Ele vai fazer, né, gerar, nascer onde não tem. Creia nisso. O milagre do Senhor, o Senhor faz milagre ainda hoje. Mas muitas das vezes, a gente tem caminhado na escassez, esperando por um milagre, sonhando por um milagre. A gente gera um ambiente de escassez e fica esperando o Senhor fazer. E quantas vezes nós, como igreja, temos vivido isso? Nós temos ensinado isso para os nossos filhos. Quantas das vezes, eu estava compartilhando hoje de manhã, eu estava falando isso. Talvez, né, o pessoal lá em Minas fala muito assim, né, que você está num lugar assim, aqui talvez não aconteça, mas lá em Minas acontece sempre. Quantas vezes a gente conhece pessoas, cristãos, maduros, que estão sempre buscando uma bênção. Se em determinado lugar tem o fulano, e o fulano tem uma palavra, ele vai. E ele está sempre buscando. Sabe por quê? Porque está sempre faltando. Ele nunca está completo. Ele nunca está cheio. Ele está sempre... E a gente começa a ensinar isso. A gente começa a viver assim. A gente muitas das vezes faz isso com o novo convertido. O novo convertido chega e está ali, mas aí de repente você fala assim, fulano, lá na Ilha São João, esse final de semana o negócio vai bombar. Vamos lá, que Deus lá vai falar com você. E a gente começa a criar uma cultura. A gente começa a gerar um ensino, sem perceber. E aí, às vezes, né, a gente pensa em como está a igreja. A gente olha para o lado e não vê resposta, não vê instrumento, não vê o milagre, porque nós não nos colocamos nesse lugar. A gente está sempre no meio da multidão, se debatendo e procurando cura. Então, eu queria te falar isso, a provisão, ela mantém as vasilhas cheias por um tempo, mas somente o sustento gera vida. E aí, versículo 24, eu queria que você lesse comigo. Quando eu li esse texto, eu confesso que, quando eu li esse versículo, eu fiquei assim, falei, Senhor, eu não entendi. Espírito Santo, eu vou precisar que me explique, porque eu não consegui entender isso. Talvez, você lendo, você vai entender. Eu tive muita dificuldade para entender. Depois disso tudo, né, Elias vai, a mulher ia morrer, não tinha comida, e ele vira e fala para ela, fica tranquila, faz lá o bolo, traz, e não vai faltar farinha, não vai faltar azeite, pode ficar tranquila. E a Bíblia fala que eles comeram fartamente. Gente, aquela mulher estava pronta para morrer. E aí, de repente, né, o profeta vem, declara uma palavra, e ali começa a haver fartura. E aí, em determinado momento, o filho dela adoece, morre. E aí ela chega ao profeta, ela dá uma chegada nele, literalmente. E aí o profeta ora pelo menino, o menino é curado. E aí depois disso, ela vira e fala assim, então a mulher disse a Elias, nisto, entenda bem, né? O nisto, porque poderia ser nisso. Quando ela fala nisto, ela está, no português, né? Ela está citando, ela está falando daquilo que aconteceu naquele momento, a cura do menino. Ela está falando da cura. Ela está falando, nisto conheço agora que tu és homem de Deus. Isso assim, quando eu vejo essa palavra assim, eu falo assim, como assim, gente? A mulher estava morrendo, vasilha vazia, vivendo uma miséria,
E aí ele traz prosperidade para aquela casa, né? A família passa a comer. E ela não tinha percebido que ele era homem de Deus. Eu fiquei pensando sobre isso. E ela fala assim, ó, nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. E eu comecei a orar ao Senhor, falei, Senhor, eu quero entender isso. Essa mulher não falou isso à toa. Ela poderia ter falado, olha, nisso tudo que você fez, né? Em tudo que você tem feito na minha casa desde que você chegou, agora sim, eu vejo que tu és homem de Deus. Ela fala, não. Ela fala, agora que você curou meu filho, agora sim, vejo que tu és homem de Deus. E aí eu queria te falar uma coisa. A provisão, ela mantém as vasilhas cheias, mas só o sustento gera vida. Ela está falando de vida, ela está falando de sustento, e o sustento, ele é gerado na relação. Se você quer mais do que panela cheia, mais do que ser sustentado, se você quer de fato vida para os teus filhos, vida para a tua casa, vida para a tua igreja, se dedique à relação. É a relação. E aí, a versão King James, quando fala do menino, né, quando ele morre, fala assim, ó, a versão, ela fala assim, ó, no versículo 19, ao que Elias lhe rogou, dá-me teu filho. E aí, nessa versão ela fala assim, ó, tomando-o gentilmente dos braços dela, levou-o ao quarto de cima onde estava hospedado e colocou sobre o seu leito. Esse tomar gentilmente fala de relação, fala de afeto. Você consegue perceber? Naquele momento é gerado vida. Naquele momento é mais do que panela cheia. Só que muitas das vezes nós temos vindo para cá e nós temos sonhado com panelas cheias. A gente não tem sonhado com vida. Quando a gente vê nossa panela cheia, quando a gente vê o sustento, a gente tem se dado por satisfeito. E aí a panela, enquanto ela está cheia, a gente está aqui. Enquanto ela está cheia, a gente está feliz. Muitas das vezes a gente tem trazido nossos filhos e tem sonhado para eles não uma relação com Deus. A gente tem sonhado para eles bons empregos, uma boa faculdade, bons estudos. Para quê? Para que no final a panela esteja cheia. A gente tem vivido e a gente tem ensinado que a panela cheia é o que seria a presença do Senhor. E essa mulher, ela fala que não. Que o que de fato, né, denota, o que de fato declara a presença do Senhor é a vida. E aí eu te pergunto, a sua vida tem gerado vida? Você tem vindo buscar o teu milagre? Ou você tem vindo com o propósito de ser um milagre? E a gente precisa entender. E aí eu quero te falar o seguinte: como? Porque muitas das vezes, né, a gente se depara com essa situação e a gente fica pensando como, né? O milagre, ele se faz presente na escassez, ele traz cura, socorro, resposta. O milagre, ele é extraordinário. O sustento, ele se faz presente na relação, ele promove direção, ele precede a necessidade. Você quer ver por que ele precede a necessidade? Quando o menino morreu, o profeta já estava lá. Ele não precisou ser chamado, ele já estava lá. Então entenda isso. Se você entrar na relação, se você desenvolver essa relação, a presença do Senhor, o cuidado do Senhor já está lá, ele já está aí, ele está aí na sua vida, entende? E aí, é intencional. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre ser intencional, planejado. E o grande desafio, o sustento, ele é ordinário. E aí talvez você vai pensar, ordinário? Ordinário é de ordem, tá?
o significado da palavra ordinário é aquilo que está na ordem. O extraordinário é aquilo que é extra-ordem. O ordinário é aquilo que você faz no seu dia. Então, Marrorélia, onde que está o sustento? Onde que está a relação? Onde que está a vida? Eu vou te falar onde está. Sabe onde está? No seu devocional, todo dia de manhã. Isso é ordinário. E eu chego a te falar que algumas vezes é chato. É chato. Né? Eu lembro uma vez que eu fui para o culto, novo convertido, né? E aí eu cheguei perto da Miriam, e aí falei com ela assim, hoje eu não estava a fim de vir, eu não queria vir. E aí eu lembro que ela falou comigo assim, quando ela falou me assustou, né? Porque ela falou assim, comigo acontece direto. Eu falei, como assim, gente? Com a Miriam não, comigo normal, mas com ela não. E aí ela falou, Marrorélia, acontece direto. Ela falou, só tem um detalhe, eu nunca voltei para casa desapontada. Eu nunca vim para cá desanimada e voltei com aquela sensação de eu não devia ter vindo. E eu pensei sobre isso, pensando sobre isso, sabe, tem a ver com o ordinário, tem a ver com o seu momento. E aí eu queria te perguntar sobre isso. Você lê a Bíblia todo dia? Você ora todo dia? Isso é o ordinário. É aí que vai gerar a relação. Sabe, se você não faz, começa a fazer. E muitas das vezes, a gente sonha coisas extraordinárias. E a gente esquece que essas coisas extraordinárias, elas vão acontecer nesse momento de escassez. Agora, se você vive o ordinário, se você faz essa relação crescer, você vai viver o cuidado e a presença, você vai viver a relação. Uma coisa que às vezes a gente não faz, né, e a gente espera que os nossos filhos cresçam na palavra, que eles sejam de fato sustentados, que eles tenham vida, mas a gente não ensina, a gente não faz, e espera que de maneira milagrosa, extraordinária, eles venham viver. E a gente simplesmente não ensina aquilo que é básico, aquilo que é rotineiro, sabe? Esses dias eu tenho conversado com as minhas filhas e eu tenho começado a incentivá-las a jejuar. Eu tenho feito isso, não por mim, mas por dependência, por entender que eu sou dependente. Eu falo, Senhor, eu quero declarar minha dependência, eu quero declarar que eu sou dependente, eu quero viver esse momento, e o jejum ele traz muito isso. Então assim, lá em casa, né, a Andresa já sabe, as meninas sabem, toda segunda eu jejuo, toda segunda. E aí eu tenho conversado isso com elas. Esses dias a Luísa, a gente estava caminhando na rua, a Luísa falou assim, pai, mas como é que eu vou fazer? Eu falei, minha filha, faz um pouquinho. Falei, faz para a parte da manhã. Aí ela virou para mim e falou assim, pai, de manhã eu já não como, então não vou fazer de manhã. Eu falei, é isso aí, Luísa, você já entendeu. Então faz o seguinte, estende o seu horário de almoço. Você não chega com fome? Ela chega com muita fome. Eu falei, então você vai chegar e vai falar, Senhor, eu quero jejuar, eu quero renunciar, porque eu quero te conhecer, eu quero estar contigo. Então, se você não faz, meu irmão, e aí entenda isso, não é fazer 1 hora por dia. Se você faz 1 hora, amém, glória a Deus por isso. Mas não é uma vez por semana, 1 hora, 3 horas, irmão, um dia da semana eu reservo e fico lá. Não, é constância, todo dia. E aí você vai ter diversos textos que vão te falar sobre isso, né? Se você for pegar o Salmo 1, medito na lei do Senhor de dia e de noite. Se você for pegar o Êxodo, lá também vai estar ensinando sobre meditar na palavra e guardar. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 14, ele fala de relação e ele fala de amizade. E ele fala assim, vós sois meus amigos quando guardam os meus mandamentos. Se você não conhece, você não tem que guardar. Se você não aprende, se você não lê, você não vai ter o que guardar. E aí você quer ser amigo. Senhor, eu quero ser teu amigo. Tenho uma má notícia para você. Você não vai ser nem amigo, nem amiga de Deus. Talvez você vai estar na multidão. Talvez você vai ser socorrido
Porque, como eu falei, o Senhor está aqui. Ele não vai deixar de te socorrer. Mas o Senhor, Ele tem te chamado para estar à mesa. Ele tem te chamado para servir, para fazer diferença, para gerar vida. Então, isso vai depender o quê? Da relação. Abra, por favor, a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 10. Evangelho de João, no capítulo 10, a partir do versículo 7, a gente vai ler o 7, o 9, o 10 e o 11. E aí é Jesus falando. Jesus, ele fala assim no 7. Sendo assim, Jesus lhes disse de novo: em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Essa porta das ovelhas, né, a gente estava até conversando hoje de manhã na escola dominical, era o lugar onde as ovelhas passavam para ser sacrificadas. Então as ovelhas, elas passavam ali, a ovelha que passava ali, ela não voltava. Mas aí ele fala assim, ó, eu sou a porta das ovelhas. E aí ele fala assim, ó, eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá. Ele já fala de um entrar e sair. E encontrará pastagem. Mas eu queria te chamar a atenção para o entrar e sair. Quando que a ovelha entra, quando que a ovelha encontra pastagem? Nesse movimento de entrar e sair. Isso dá ideia o quê? De cotidiano, de todo dia. Se a ovelha ela não passa naquela porta todo dia, ela não vai achar pastagem. Você consegue entender isso? Você tem passado pela porta todo dia? Você tem buscado alimento todo dia? Você tem se alimentado todo dia? Né? Talvez você esteja fazendo jejum. Ok, amém. Mas, se não, você simplesmente não está vivendo. Aqui Jesus, ele vai falar o quê? De uma rotina. Ele vai falar de uma relação. Ele vai falar de um ir e vir. Quando Jesus fala que Ele é o caminho é isso, o caminho não é um lugar. Sabe, uma coisa que Deus tem ministrado muito nesses dias ao meu coração é o seguinte: o Senhor, muitas das vezes nós queremos respostas. Respostas. E a resposta, ela vai te conduzir para um lugar. E o Senhor, Ele não quer te dar resposta. Talvez você vai buscar essa resposta, sabe por quê? Porque essa resposta, ela gera comodidade. Ela não vai te colocar no movimento. Ela não vai te apresentar um caminho. Ela vai te apresentar um lugar. Eu encontrei minha resposta. E aí agora eu estou confortável. Agora quando o Senhor vira e fala para mim, é por ali. É aquela direção. A primeira coisa que eu vou entender é necessário um movimento. Se eu não sair daqui, se eu não caminhar, eu não vou encontrar. Entende? Então fala, Senhor, me dá a direção. Porque muitas das vezes a gente quer a resposta, a gente quer a comodidade, a gente quer poder sentar e descansar. E aí a gente não consegue entender a relação. E não entendendo a relação, a vida não é gerada. A gente quer vida, mas a gente quer vida no outro. Né? Quando você vai para um evento, e aí, irmãos, entenda, né? Eu já fui, eu acho bênção, né? A gente poder estar num lugar onde a gente é ministrado, aonde pessoas têm buscado, mas algumas vezes, né? Eu lembro que eu falava isso muito com a minha esposa, da minha indignação pelo seguinte. E uma vez eu ouvi até o pastor Lucinho falando isso. Ele falou, qualquer um pode ter, na época, né, que ele pregava em vários lugares e tudo, e as pessoas iam até. Ele falava assim, uma coisa que me gera indignação é porque eu não sou melhor do que ninguém. A diferença é que eu tenho me desgastado nessa relação e eu tenho buscado. E quando as pessoas elas vêm aqui para me ouvir, na verdade elas querem o resultado daquilo que eu tenho vivido. Mas elas não querem viver, elas não querem construir. Por quê? Porque a gente quer resposta. A gente não quer se desgastar nessa relação. E a relação, né, ela vai gerar desgaste, ela vai gerar entrega. A questão é, o Senhor Ele vai te sustentar, Ele vai te dar amor, Ele vai te dar propósito, Ele vai te dar direção.
Ele vai te dar identidade. Muitas das vezes a gente não se enxerga como filho. A gente se enxerga como aquele que está na multidão. E aquele que é filho, ele é responsável. Eu estava falando hoje, né, que as minhas meninas já estão maiores, né? A Helena está com 14, a Luísa está com 10. Mas quando é pequenininho, né? E aí você vê uma criança vindo até aqui à frente, às vezes o pastor está pregando e ela está mexendo, e ela... O que a gente faz? A gente espera o pai e a mãe pegar, concorda? É isso aí, assim, né? Por quê? Porque ela tem um responsável. Então, não sou eu o responsável. Eu não vou sair, até porque, já pensou, se eu saio lá de trás, a criança nunca me viu, eu vou chegar aqui, ela vai chorar, vai espernear, porque, né, não é. E muitas das vezes a gente está assim, a gente está nesse lugar sendo pai e mãe, e a gente está vendo os nossos filhos se perderem. A gente está sentado esperando alguém levantar. Eu olho para o lado e falo assim, o pastor Ricardo vai levantar e vai cuidar daquele novo convertido, porque ele é o pai do novo convertido. É ele que tem que cuidar, não sou eu. E eu fico esperando sempre alguém cuidar. Eu fico esperando sempre que alguém seja a resposta, ao invés, né, de me colocar nesse lugar de ser a resposta. Então, entenda isso. Essa relação ela vai ser gerada na rotina. Ela vai ser gerada no seu momento devocional, no seu momento de oração. Uma coisa que o Senhor ministrou, e aí assim, hoje a gente não vai ter tempo para poder conversar sobre isso, mas eu queria te falar um pouquinho sobre isso, só para te dar um contexto sobre isso que eu estou te falando da relação, sobre o que eu estou te falando, como que as nossas relações se estabelecem. O Senhor ele tem ministrado ao meu coração nesses dias, que normalmente aí assim, eu não estou fechando questão, eu não estou dizendo que é só assim, mas é algo que o Senhor colocou no meu coração, que normalmente as nossas relações elas se estabelecem em 3 níveis. E aí assim, esses níveis até um dos nomes que eu coloquei, a minha esposa até que me ajudou, porque eu tinha pensado em um, ela falou, esse não está muito bom não, pensa em outro. Aí ela sugeriu. Mas normalmente as nossas relações elas se estabelecem em 3 níveis. Um nível instintivo, um nível reflexivo e o relacional. O instintivo, ele na verdade é aquilo que nos move por necessidade, por instinto, por falta, tá? Então normalmente é o que nos move. Aí eu vou te dar um exemplo. A mulher no fluxo de sangue, quando ela vai até Jesus, ela vai por instinto. Ela estava buscando, ela estava passando por uma necessidade. Ela precisava de uma cura. E aí ela vai até ele. Mas, Aurélio, isso é errado? Isso é pecado? Não. Isso daí é de uma maneira inocente, né? E isso assim, o Senhor ele está disposto a nos fazer. Os leprosos, quando eles vão até Jesus, é também por instinto, é também por necessidade, é também por falta. O reflexivo, ele já é um pouco diferente. O reflexivo a gente pode pensar no jovem rico. O jovem rico ele vai por falta? Ele vai por falta. Sabe por quê? Ele estava buscando paternidade. Ele estava buscando ter uma relação com Jesus. Por que eu te afirmo isso? Porque ele chega para o Senhor e fala assim, Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Quem tem direito à herança? Os filhos. Então quando ele vai até Jesus, ele fala assim, Senhor, eu quero ser filho. Eu quero que o Senhor seja o meu pai. E aí quando Jesus fala para ele, né? Que ele fala, olha, tenho observado esse mandamento, ele falou, isso tudo eu tenho feito desde a minha juventude, desde a minha adolescência. E aí Jesus fala, então faz só uma coisa que está faltando aí. Vai, vende todos os teus bens, volta e me segue. E aí ele sai triste. E a Bíblia fala que ele sai triste porque ele tinha muitos bens. Esse é o reflexivo. Ele foi lá, ele queria. O desejo, a Bíblia fala que ele se prostra.
Eu falei que se a gente fosse pensar hoje em dia, ele seria exemplo em muita igreja. Ele vai até Jesus, ele se prostra, ele pede relação, ele fala assim: Senhor, eu quero ser teu filho. Só que quando Jesus coloca essa condição para ele, entenda bem, Jesus ali ele não estava falando de dinheiro. Jesus ele estava falando o seguinte: quando ele fala daquilo que ele tem, ele fala assim: o seu coração está cheio, não tem como eu encher, não tem como eu pôr nada aí dentro sem você tirar, né? A Bíblia fala: aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então esvazia o teu coração. E eu achava, algumas vezes, nas primeiras vezes que eu li esse texto, eu achava assim, que Jesus deu uma cortada nele. Mas a Bíblia fala, e no original fala que Jesus o amou, né? Quando fala que Jesus teve compaixão, no original fala que Jesus o amou, e o verbo que é utilizado no original é o ágape, é o amor incondicional. Então Jesus de fato o amou. E Jesus, eu creio, que queria que ele fizesse, mas ele não quis. Ele não quis, ele pesou e falou: é demais, esse preço aí eu não quero pagar. E normalmente a gente faz isso. A nossa relação, ela fica nesse nível. E aí tem o relacional. O relacional é a relação estabelecida por Deus. É a relação que não é baseada na falta. Se a gente for pensar, né, na questão do profeta ali, ele poderia representar isso, ele já estava ali, antes de faltar ele já estava. Adão e Eva, quando são colocados no jardim, já estava tudo pronto, eles não precisaram fazer nada, não tinha nada que dependesse deles ali. A gente, quando é novo convertido, normalmente é assim, quando a gente se converte, uma coisa que o Senhor colocou no meu coração é que a gente começa a viver um ambiente de jardim, tudo é lindo. A presença do Senhor, ela vem todos os dias na viração do dia, não é assim quando a gente é novo convertido? E aí assim, é isso, não há falta, está tudo ali já, está tudo colocado. Esse é o ambiente relacional. Esse é o ambiente relacional. Mas Aurélio, como que eu gero esse ambiente? Né? Como que eu sustento esse ambiente? Porque na verdade ele é gerado pelo Senhor. Mas como que eu sustento? Porque há uma maneira, há um jeito de fazer. A gente é colocado nesse ambiente de jardim, mas assim como Adão tinha que cultivar o jardim, você também tem que cultivar esse ambiente. Como que você cultiva esse ambiente? É o que eu te falei, devocional, todo dia, lendo a palavra, orando, sabe? Se colocando na presença, porque é a palavra que vai te transformar. Então, na verdade, se a gente for pensar nesses 3 níveis relacionais, o instintivo, como que ele pode ser tratado? Através do jejum. O jejum, ele cala o teu instinto. O jejum, ele vai tratar exatamente naquilo que é a tua necessidade, aquilo que, sabe, que vai falar das tuas entranhas, que vai falar daquilo que te falta, daquilo que te move, daquilo que te desespera, daquilo que te gera tristeza e desespero. O jejum, ele vai tratar nesse lugar. A palavra, ela vai te livrar desse ambiente reflexivo. A palavra, ela vai te revelar identidade, ela vai te revelar propósito, ela vai te revelar sustento. E quando você enxergar isso, o jovem rico, ele não conseguiu enxergar na relação com Deus um potencial que fosse gerar riqueza, que fosse gerar valor para ele. Ele não consegue, então ele abre mão. Ele abriu mão. E muitas das vezes a gente abre mão. A gente aqui mesmo na igreja. A gente vem para cá e a gente vem movido às vezes pelo instinto. Às vezes a gente vem movido pelo reflexivo. Sabe como? Sabe como que você se move pelo reflexivo muitas das vezes? Quando você se assenta e aí você fala assim: Senhor, eu vou estar ali, mas eu não vou me expor à sua ação. Eu vou estar com os meus irmãos, mas eu não quero me relacionar com os meus irmãos. Eu não quero ter que sentar na mesma mesa que o Márcio. Sabe, Senhor? É o preço. Isso daí eu não abro mão. Se eu tiver que sentar na mesa com ele, eu não vou. Eu não quero. Isso é o reflexivo. E muitas das vezes a gente vive, e pelo fato da gente estar aqui dentro, da gente estar sentado, a gente acha que está à mesa. E você não está à mesa. Pensa sobre isso. E aí o relacional. E esses dias eu pensando sobre isso, o Senhor ainda me trouxe à memória o texto de Apocalipse, quando ele fala para Laodiceia. Quando ele fala do frio, é o cara que está num ambiente instintivo.
Quando ele fala, né, do quente, seria o relacional. E o morno é o reflexivo. É esse que está aí. Ele está aqui. E aí entenda, assim como o jovem rico, né, Jesus te ama com amor incondicional. Ele quer te tirar desse lugar. Queria também que você abrisse a sua Bíblia em Marcos 5, do 21, a gente vai ler do 21 até o 34. Diz assim, ó. E retornando Jesus de barco para outra margem, numerosa multidão uma vez mais se formou ao seu redor enquanto estava na praia. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe pediu aos prantos e com insistência: minha filha pequena está à beira da morte. Vem, impõe tuas mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão o acompanhava e apertando de todos os lados. Estava por ali certa mulher que, havia 12 anos, vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía, porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto, pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. Ela declarou a cura antes mesmo de tocar em Jesus. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir de que seu interior fora liberado o poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu: quem tocou em meu manto? Ao que os discípulos alegaram-lhe: vês a multidão que te comprime de todos os lados e pergunta: quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada, trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se, prostrando-se aos seus pés, e declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e esteja liberta do seu sofrimento. Muitas das vezes a gente se contentaria por ser curado. A mulher, com certeza, ela já estava curada. E aí Jesus, ele queria saber, não para anunciar a cura, porque ela já sabia que ia ser curada antes de tocar nele. Mas o que ele queria estabelecer com ela? Relação. Ele vira e fala: minha filha, minha filha. E a mulher, a Bíblia fala que ela estava com temor, ela tinha temor, ela temia. E aí, sabe o que acontece? Muitas das vezes a gente também é assim. A gente tem medo daquilo que vai nos custar. A gente quer a cura, a gente quer o milagre, mas a gente não quer a relação. A gente às vezes acha que quer ser chamado de filho e filha, mas a gente não quer viver uma vida de filho e filha. A gente não quer se desgastar, a gente não quer pagar o preço, a gente não quer estar com ele, a gente não quer pagar o preço pela relação. A gente não quer. A gente quer a mão que cura. A gente quer, de repente, tocar no manto e dali sair, escondido, no meio da multidão. Porque o ser filha implica no quê? Em, às vezes, conviver com os teus irmãos. Você não quer. E aí, entenda, né? Alguém, essa semana, a gente estava ouvindo uma pessoa ministrando, eu e a Andresa, e ela até lembrou disso hoje. Que ela falou o seguinte, né? O cara, ele fala isso, ele fala: olha, você não é a igreja sozinho. Sozinho você é templo do Espírito Santo. Quando você é a igreja? Quando tem pelo menos 2 ou 3 reunidos. Só que muitas das vezes a gente não quer ser igreja, a gente quer ser templo. A gente não quer estar na família, a gente quer ser filho, mas a gente não quer se sentar à mesa, porque na mesa tem a discussão às vezes, na mesa tem aquele
parente que às vezes fala algo indesejado. Isso é família, gente. Todo mundo aqui tem família? Eu creio que sim. Então você sabe o que é família. Igreja não é diferente disso. E aí você às vezes quer ser filho. Senhor, eu quero ser tua filha, eu quero ser teu filho, mas eu não quero me assentar à mesa com esse pessoal. Eu não quero estar junto com esse pessoal. E aí, eu queria que você pensasse sobre isso. Se você de fato, buscar o jejum ele vai te tratar no instinto. A palavra vai te livrar da intuição. E a oração ela vai te introduzir na relação. A relação é o que te introduz na relação. E quando eu fecho esse ciclo, eu passo a viver a vontade de Deus. E aí eu passo a viver a plenitude. E plenitude, eu queria que você entendesse isso. Plenitude, não é ter tudo o que você quer. Plenitude, tem a ver com ser completo. Que nada te falta. Nada te falta. Isso tem a ver com plenitude. Milagre é para o dia, mas o sustento é para a vida. E aí eu queria que você pensasse sobre isso, que você saísse daqui querendo ser intencional. Eu queria que você saísse daqui convicto que a partir de hoje você vai ser intencional. As suas relações vão ser intencionais. Os seus atos vão ser intencionais. Que ao levantar pela manhã e fazer a sua devocional, você estará sendo intencional. Intencional significa, olha só que interessante. Intenção é o resultado da vontade depois de admitir uma ideia como projeto. Vou repetir. Intenção é o resultado da vontade, tem a ver com vontade. Se você não quiser, se você não se dispor a pôr energia, a pôr dedicação, tem a ver com admitir uma ideia como projeto. Senhor, eu quero ser teu amigo, eu quero sair daqui, eu quero ser tua amiga, eu quero ser teu filho, eu quero ser milagre, eu quero ser resposta. E eu queria de fato, que nós possamos de fato, ser essa resposta. Para encerrar, eu queria compartilhar Mateus 5, versículo 48, diz assim: Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Perfeito no grego é teleios, que é levado a seu fim, finalizado, que não carece de nada, que nada é necessário para que você esteja completo, para que você seja completa. Então, quando ele fala de perfeição, ele está falando que você, como filho e filha, como a sua identidade restaurada, você é completo, porque o Pai te completa, o Pai te preenche. Não, nada te falta. Não é nada te faltará, nada te falta hoje. Ele está em você hoje. A mesa já está colocada hoje. Antes que amanhã você precise, Ele já está. Antes que amanhã você queira, Ele já fez. A questão é: Senhor, abre os meus olhos. Eu quero ouvir. Eu quero ver. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero, Senhor, me encontrar todos os dias pela manhã, que sejam 5 minutos, mas eu quero estar na Tua presença. Eu queria pedir aos pastores que nós tivéssemos um momento de oração, mas eu queria que a gente dividisse esse momento em 2 etapas. Primeiro, que essa primeira oração fosse para você que hoje precisa de um milagre. Se você de fato hoje, você entendendo, esse lugar, entendendo que hoje há escassez, porque muitas das vezes, meu irmão, tudo que a gente está falando aqui, às vezes vai te faltar força, às vezes hoje está te faltando esperança, às vezes hoje está te faltando coragem, você precisa de um milagre. E aí, nesse primeiro momento, que
os pastores estivessem orando por aqueles que hoje precisam de um milagre. E você que entende que, graças a Deus, o Senhor tem te sustentado, que o Senhor tem cuidado da tua vida, que houvesse o segundo momento de oração, aonde pudesse, orar por pessoas que querem ser o milagre, que querem ser enviados, que querem ser o cuidado, que querem ser o instrumento, que querem se responsabilizar, que querem dar a mão para aquele que de repente está aqui perdido, sem direção, e você vai ser essa mão. Mas entenda, isso não é aqui hoje, isso é daqui para fora, é você estar junto, é você orar, é você visitar, sentar à mesa, tomar um café, chorar, viver, se assentar, caminhar, visitar, ter vida, sentar à mesa, ser família. Então que a gente pudesse ter esses dois momentos. Se colocar de pé. Convido você a fechar os teus olhos. Convido você a abrir o teu coração, a continuar com o teu coração aberto diante da presença do Pai. E eu convido você a ser sincero diante do Senhor neste momento. A ser realista. A enxergar a sua realidade. Qual a tua realidade, meu irmão? Qual a tua realidade, meu irmão? Quando você olha para dentro da tua casa, quando você olha para a tua caminhada, quando você olha para o teu dia a dia, quando você olha para a tua vida espiritual, quando você olha para as tuas angústias, essa é a tua realidade, essa é a minha realidade. Qual que é a tua realidade nessa noite? Porque a tua realidade, querido, vai te mostrar o quanto nós precisamos nos aproximar do Senhor. A tua realidade vai te mostrar o quanto nós precisamos continuar conhecendo, prosseguir, conhecendo o Senhor. O que você precisa fazer? Ser sincero diante de Deus. Seja sincero diante do Espírito Santo de Deus e reconheça: eu não oro, eu não leio a palavra, eu não consigo jejuar, eu não consigo nem prestar atenção no culto às vezes. Às vezes, se alguém me pergunta o que foi pregado, logo após a mensagem eu não consigo, porque meu pensamento fica vagueando para lá e para cá. Essa é a tua realidade, meu irmão. Essa é a tua realidade, meu irmão. Coloca diante do Senhor nessa hora. Coloca diante da presença do Pai. E em nome do Senhor Jesus, nós vamos estar orando. Se a tua realidade for uma realidade onde você precisa de um milagre, Deus está aqui para operar. Se na sua realidade você enxerga que é necessário algo que você nunca viveu, Deus ele pode operar nessa noite. Eu gostaria que você colocasse a mão no teu coração. Se você sentir de vir aqui à frente, nós os presbíteros, pastores, o Ministério de Intercessão está aqui clamando. Se você sentir de vir aqui à frente, pode vir. Nós vamos estar tendo todo o cuidado em ministrar sobre a tua vida. Mas este é o teu momento com Deus, querido. Este é o teu momento com Deus, minha irmã. Nessa hora, em nome de Jesus, esqueça quem está do seu lado e olhe para a presença do Senhor. Olhe para a palavra do Senhor pregada nessa noite. E se você quer nessa hora entregar mesmo essa dificuldade, esse problema, essa dor, se você fala: eu preciso de um milagre, pastor Ricardo, eu preciso de um milagre, eu preciso nessa noite que meu coração seja transformado de uma forma sobrenatural, é o início desse relacionamento, é o início dessa caminhada, é onde você começa a promover um relacionamento sincero, objetivo e contínuo com o Espírito Santo de Deus.
Maravilhoso Deus, santo, bendito, glorioso, eterno Pai. Ó Deus de amor, nós nos colocamos na Tua presença nessa hora, Pai. E diante da Tua presença, Pai querido, nós reconhecemos, ó Pai querido, quanto nós precisamos de Ti. Reconhecemos, Pai querido, que somos pequenos, Deus. Que somos, ó Pai querido, tão dependentes do Senhor. Ó Pai querido, e cada vez, ó Pai querido, que a Tua palavra vem, ó Deus, e o Espírito Santo do Senhor ministra aos nossos corações, Deus. Nós chegamos à conclusão, ó Pai querido, que sem Ti em nossas vidas nós nada podemos fazer, que nós não iremos a lugar algum, Pai querido. E é diante da Tua presença nessa hora, Deus, que nós colocamos nossos corações, porque assim como foi falado, Deus, muitas vezes estamos vindo à Tua casa, estamos ouvindo palavra, mensagem, buscando uma resposta, Pai querido, mas o que o Senhor quer para as nossas vidas não é somente uma resposta, mas o Senhor, Pai querido, quer que nós caminhamos, ó Deus, em verdade, e que essa verdade, Deus, faça com que essa caminhada seja contínua, que nós possamos nos movimentar, que nós possamos, Pai querido, como Tua igreja, Senhor, ir avante, ir adiante, sair do comodismo espiritual, Senhor, sair da inércia. Ó Deus, enxergar, ó Pai querido, quantos são aqueles que estão sofrendo, quantos são aqueles que estão acamados, quantos são aqueles que estão abatidos, ó Pai querido, e nos colocar à Tua disposição, para ser a mão do Senhor, Deus, abençoadora sobre essas vidas. Em nome do Senhor Jesus, Deus, faz isso na Tua igreja nessa noite, Pai querido. Ó Pai querido, assim, ó Pai querido, como aquela mulher, ó Pai querido, não tinha pão, não tinha alimento, e ela vai ali diante do profeta buscar, ó Pai querido, a Tua provisão. Ó Pai querido, que tantas pessoas se aproximem das nossas vidas, ó Deus, sim, procurando provisão, mas que encontrem sustento, ó Pai querido, que vejam em nossas vidas, ó Pai querido, a presença do Teu Espírito Santo, e anseiem por essa presença também, Pai querido, que nós sejamos de fato reflexo, ó Pai querido, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nos ajuda, Pai querido, ajuda Teu povo nessa hora, ajuda todo aquele que sinceramente se aproxima do Senhor, Deus, reconhece suas falhas, reconhece seus pecados, reconhece suas angústias, reconhece, Pai querido, os erros, está disposto a caminhar, Deus, está disposto a fazer diferente, está disposto a fazer diferença, está disposto, Deus, a promover uma diferença. Nos ajuda, Pai querido, no nome de Jesus, amém, Senhor.